amigos, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula, eu, professor Tomás, para te dar mais um suporte aí em física. Bom, a aula de hoje nós falaremos sobre ondulatórias. Ainda sobre ondulatórias? Ainda sobre ondulatórias. Só que hoje nós vamos já meio que encerrar o nosso contexto sobre ondulatória, falando sobre as qualidades fisiológicas do som ou simplesmente acústica. Deus fez tudo direitinho, não deixou nada faltar. Fez os céus e fez a terra, fez as águas, fez os mares, ainda deixou espaço para os pássaros. Então hoje nós falaremos dos assuntos bem específicos do som, beleza? Bom, o primeiro deles aí é altura, e muitas pessoas têm dificuldade em diferenciar altura e volume. Algumas pessoas acham que é a mesma coisa, só que não é. Essas informações, o pessoal que trabalha com instrumento musical, que é músico, sabe muito bem diferenciar altura e volume. Quando eu falo em altura, eu estou falando naquele som que é um pouco mais grave ou um pouco mais agudo. Ou seja, se eu falo que um som ele é mais alto, significa que aquele som ele é mais agudo, ou seja, tem uma frequência maior. Então, quando a gente está falando de altura, nós estamos correlacionando altura à frequência daquela onda sonora emitida. Então, para sons mais altos, eu tenho com frequências maiores e a sensação auditiva é de som mais agudo. Se eu estou trabalhando com som mais graves, eu estou falando com alturas menores. Ou seja, eu estou falando com frequências menores. Então a altura está relacionada com a frequência. Mais alto, mais agudo. Mais baixo, mais grave. Ou seja, maior frequência, menor frequência. Beleza? Próximo ponto aí, e aí já mostrando para você qual é a diferença de um para o outro, nós vamos falar sobre a intensidade sonora ou nível sonoro. Quando nós falamos sobre intensidade sonora ou nível sonoro, nós estamos falando da energia que determinada onda está carregando. Então, se você pegar aí a imagem que vai representar o comportamento da onda, do nível sonoro, você vai observar que tem 3 ondinhas. Essa ondinha aí que possui... o que vai diferenciar uma da outra é a amplitude de cada uma dessas ondas aí. Então, quando nós estamos falando que um som ele tem mais volume, ou seja, ele tem mais energia, significa que aquele som tem amplitude maior, porque ele está carregando mais energia. Então, quando alguém agora fala para você, aumenta aí, você vai se perguntar, aumentar o que, pelo amor de Deus? Vai aumentar o que, pelo amor de Deus? Vai aumentar o volume ou vai aumentar a frequência daquele som? Então você tem que ficar se perguntando, mas então agora eu vou começar a separar chato com isso. Não. A ideia é você saber o que é cada coisa. Então se eu estou falando para você que um som ele tem volume maior, significa que aquele som está carregando mais energia. Se eu falo para você que aquele som ele tem uma energia menor, tem uma amplitude menor, volume mais baixo, significa que ele está carregando menos energia. Ou, a consequência disso tudo é que a amplitude dessas ondas será maior ou menor. Certo? Então, esse daí são os dois primeiros que a pessoa não pode confundir. E agora, para a gente fechar o assunto sobre as qualidades fisiológicas do som, eu tenho que diferenciar para você o que é timbre. Algumas pessoas já... eu sei o que é timbre, mas outras não. E eu estou aqui para te ajudar nesse sentido. Timbre está associado à característica de cada emissor. Por exemplo, emissor sonoro, tá? Por exemplo, eu tenho um violino, eu tenho um teclado e eu tenho uma guitarra. Se eu tocar a mesma nota em cada um dos instrumentos, você saberá diferenciar essas notas. Por quê? Quando toca lá, por exemplo, a nota Lá no teclado, ela tem uma sensação diferente da Lá tocada no violino, como é diferente na guitarra, mas é a mesma nota. Então o timbre está associado com a característica da onda para cada instrumento, ou para cada emissor sonoro. Uma pessoa que canta bem, tem um Lá diferente, e uma pessoa que já não canta tão bem assim, mas ainda assim são os mesmos Lá. Ou duas pessoas que cantam a mesma música, só que um canta de forma mais aguda e o outro mais grave. Ainda assim, eles vão tocar a mesma nota, vamos considerar que eles vão tocar a mesma nota, só que a ideia está na voz daquela pessoa.
daquelas pessoas. Ou, por exemplo, um homem ou uma mulher tem timbres de voz, na maioria das vezes, totalmente diferente. Então, o timbre está relacionado com a característica ou formato da onda que aquele emissor está emitindo aquela onda sonora. Bom, para fechar esse contexto aqui, né, ainda tem algumas coisas que eu tenho que falar, que é o efeito Doppler. O que é esse cara? O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler está associado a variações na frequência. Exemplo, se eu tenho uma ambulância que está emitindo o som da sirene e eu coloco dois observadores parados, mais distante da fonte, da ambulância, você vai ter a imagem para mostrar, você vai observar o seguinte, que à medida que aquela ambulância vai se movimentando, as frequências para determinados observadores vai mudar também, mesmo a fonte sendo a mesma, mesmo mantendo a fonte constante. Então, o que eu quero dizer com isso? Para uma mesma fonte, se eu colocar essa fonte em movimento, o efeito Doppler causa uma diferença para os observadores. Então, no caso da ambulância, vocês provavelmente ouviram uma ambulância passar. Quando a ambulância estava muito distante, se você tiver uma audição legal, você vai observar que aquela ambulância tem um som um pouco mais grave, que à medida que ela for se aproximando de você, vai ficando mais agudo. E por que isso? Porque existe uma superposição de ondas. Então a imagem vai ficar bem clara para você, que quanto mais próximo do observador tiver, e essa fonte sonora estiver se aproximando, ela vai aproximar cada vez mais essas frentes de onda, ou seja, o comprimento de onda de cada uma dessas frentes de ondas vai diminuindo, deixando o som mais agudo, ou seja, a frequência vai aumentar cada vez mais. Isso é o efeito Doppler. Ele é muito tranquilo de você entender a sua característica principal. É a variação da frequência de uma fonte sonora que está em movimento. Tá ok? Existem outros, né, que são outros detalhes que estão relacionados com reverberação, eco. O que é um e o outro? O eco é quando o som bate numa superfície e volta. Isso a gente já está trabalhando, você quando for fazendo as questões, você já entende muito bem. Você dá um grito e aí você escuta a sua voz de novo. Isso é o eco, é a reflexão da onda batendo na parede e voltando. E o que é a reverberação? A reverberação é uma superposição de ondas onde o intervalo de uma onda para outra é menor que 0,1 segundo normalmente. A reverberação é muito frequente quando você está no banheiro cantando. Você tem aquela sensação sonora um pouco distinta. Bom, galera, isso nós falamos um pouquinho sobre as qualidades do som, são assuntos bem tranquilos que você vai tirar de letra. Tenho certeza que você vai conseguir compreender isso de forma muito clara. Essa foi a aula de hoje. Para você que está chegando no canal hoje, se inscreva no canal, dá o seu joinha aí para que a gente consiga aumentar. O seu like, a sua inscrição é muito importante para esse canal, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção nessa semana e até a próxima. Tchau, tchau!